Sentir medo é normal, mas viver refém dele, não. Bem-vindo, eu sou a Aline Carneiro. Neste canal eu falo um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, espiritual, mental, físico e trazendo sempre algumas experiências que eu tive desde muito nova. Eu saí do meu estado para morar em outro, para estudar muito nova, então eu tenho muitas experiências assim das quais eu aprendi, mesmo tendo apenas 27 anos. E eu quero compartilhar, gente, com o objetivo sempre de fazer a diferença, sabe? Eu quero que outras pessoas sejam impactadas de alguma forma pela minha história, pelas minhas vivências, de alguma forma como eu fui no passado, aquela Aline que eu era, que aprendeu com muitas pessoas de um modo assim, de graça, sabe? Muitas pessoas palestras, pessoas que eu ouvi, que me ajudaram a me desenvolver e não cobraram, não foi algo que eu paguei pra ter. Apenas eu adquiri e aquilo mudou a minha vida. Desde a minha adolescência, eu tive várias pessoas que me ajudaram a até, assim, me desenvolver em todos os aspectos, sabe? E eu acho que isso é um propósito muito grande que a gente tem que ter na vida, que é a gente fazer a diferença no mundo, ser pessoas melhores a cada dia. E, infelizmente, isso tem sido cada dia mais difícil, né? No mundo que a gente vive. Mas, enfim, esse é meu objetivo, meu propósito. Espero que você aprenda um pouquinho comigo, como eu também aprendo com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você não curtiu no final do vídeo, se fizer sentido pra você, curte também, deixe seu comentário. Eu quero saber um pouquinho do que vocês estão achando também, tá bom? Então, como eu iniciei a frase ali pra vocês, né, o problema não é sentir medo, é o que você faz com ele, é quando você vira refém dele. Eu fui impactada com uma frase nesse sentido muito nova. Eu saí de casa, como eu falei pra vocês, né, do Mato Grosso pra estudar. E quando eu fui pra estudar, fazer a faculdade, que eu saí do ensino médio, eu estava no Paraná, eu também queria estudar no Paraná novamente, numa universidade adventista, que é o internato. E eu fui comportar. O que é a comportagem, né? É um projeto que a faculdade, a igreja tem, no qual a gente fica, assim, 2 meses em algumas cidades de Santa Catarina, que eu ficava, vendendo livro. Então, saía 7, chegava 10 ali, ó, visitando casa e mostrando o projeto e vendendo livros de saúde, de qualidade de vida, sabe? E era muito, assim, muito desafiador, mas eu aprendi muita coisa. E eu lembro que a primeira vez que eu fui sair com a minha primeira campanha, que foi em Criciúma, e eu fui sair com o meu líder, eu tava com muito medo. Porque a gente tinha um treinamento antes, né, de como abordar as pessoas, de como se apresentar como estudante, de como explicar sobre saúde e tudo mais. Então a gente ficava ali uma semana em imersão em treinamento, 1, 2, não lembro muito bem. E depois a gente ia pra prática, ia pro campo, que a gente falava que era visitar as pessoas e apresentar o material e vender, né? E aquilo ali, a gente vendia qualidade de vida, mas aquilo ali custava a nossa... ia assim, custear os meus estudos. Então era algo muito importante pra mim. E eu lembro que eu saí com ele a primeira vez pra ele ver a minha oferta, pra ele ver e tudo mais, e me dar algumas dicas. E eu lembro que eu tava com muito medo. Tanto medo de bater na casa das pessoas, né? De ter aquele primeiro impacto. E também na questão dele ver como que era a minha oferta, de como que era isso. E aí eu falei assim, eu olhei pra ele e falei assim, o nome dele era Vitor. Eu falei, Vitor, eu tô com muito medo. E ele falou assim, Aline, o medo sempre vai existir. Sempre, em tudo que você fizer na sua vida. Agora, a questão é, o que você vai fazer com esse medo? Você vai enfrentar esse medo ou você vai deixar que ele te paralise, ele te enfrente? E aquilo ali, gente, me impactou muito, porque até hoje eu lembro claramente da frase que ele me falou, né, que eu tô trazendo aqui pra vocês. E eu era super nova, eu tinha o quê? 17 pra 18 anos. Mas aquilo reverberou na minha vida por anos, até hoje, né? Pra tudo que eu ia fazer, porque tudo que eu comecei a me propor a fazer, que eu sentia medo, aquele medo inicial do novo, algum medo de errar, o medo de fracassar, eu pensava, eu vou deixar isso me enfrentar, eu vou enfrentar isso. Eu vou deixar isso me enfrentar ou eu vou enfrentar isso. E aí eu aprendi a ir com medo mesmo. Então eu sentia muito medo de bater na casa das pessoas. Por quê? Porque, gente, se já, assim, a pessoa não te conhece, você vai lá se apresentar como estudante e tudo mais, a gente passa por várias situações difíceis que depois, mais pra frente, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, é normal ter medo da pessoa me maltratar, da pessoa, né, fazer
falar coisas que eu não queria ouvir. Então eu sentia muito medo, só que eu ia apesar do medo. Então eu resolvi ir apesar do medo. Então eu respirava e ia, respirava e ia. E isso me impactou muito positivamente por vários fatores da minha vida, como falar em público, né? Então às vezes eu era muito ativa, sempre fui muito ativa na igreja. Quando eu tinha que pregar e eu sentia medo, eu falava, eu vou ir apesar do medo. Então eu ia. Quando eu ia cantava na igreja também, eu sentia às vezes medo de errar a música, enfim, eu falava, mas eu vou do mesmo jeito. Qualquer desafio que eu tinha, assim, sabe? Quando eu me mudei, quando eu fui dar aula pela primeira vez, aquele frio na barriga, aquele medo. Quando eu ia ter reunião com os pais, que era a primeira vez, aquele medo. Eu sempre colocava na minha cabeça, eu vou apesar do medo. Então eu comecei a colocar o medo no bolso mesmo, assim, a enfrentar ele de cara e falar, isso não vai me dominar. O medo, ele não vai me deixar me paralisar por estar com ele, sabe? E eu sempre me considerei uma pessoa, assim, muito corajosa, sabe? Assim, sempre fui muito corajosa. Mas eu tinha aquela questão... Mas eu sentia medo, sabe? Mas eu sempre tive aquela questão, assim, de não aceitar, não fazer algo por medo, sabe? Eu sempre me sentia muito fracassada quando eu deixava de fazer alguma coisa por medo, sabe? Tanto medo do julgamento das pessoas, ou por medo de errar, ou por medo... Porque, assim, a gente sente medo por vários fatores, né? E normalmente um dos maiores fatores que faz a gente sentir medo é da opinião das pessoas. É o que as pessoas vão falar, é o medo de errar, é o medo de não conseguir, ou seja, é não ter uma confiança em si. Então eu falava assim, gente, eu não acredito que eu não vou fazer isso por medo. Então eu me sentia muito fracassada quando eu deixava de fazer alguma coisa por medo, né? Então eu falava assim, não vou deixar de fazer isso por medo. Então quando eu me mudei de estado, eu senti medo, mas eu fui. Quando eu fui a primeira vez trabalhar e dar aula, eu sentia medo, mas eu fui. Quando eu vi que eu não estava feliz na minha profissão, que eu estava frustrada, eu tive medo de pedir demissão, mas eu fui lá e falei, isso não vai me dominar. Pedi demissão, fui, enfim, fez um rebuliço na minha vida. Então, assim, eu sempre fui muito... Isso foi sempre muito certo na minha cabeça, não deixar o medo me enfrentar. Então, eu sempre fiz muitas coisas... tentando mesmo enfrentar o medo e falar assim, não, isso não vai me dominar, eu vou dominar ele de alguma forma. E aí eu quero trazer alguns aspectos em relação ao medo, né? Como você enfrentar o medo, é você entender que ele sempre vai existir. O primeiro fator é você aceitar, o medo ele vai existir. E aí o que tem que ficar é como eu vou lidar com ele. O medo, ele é algo natural da gente porque ele vem pra nos proteger, tá? O medo, ele serve pra nos proteger. E em algumas situações da minha vida, eu queria ter tido mais medo pra eu ter tomado algumas decisões com mais calma, sabe? Mas acontece. Mas o medo, ele é pra nos proteger. Só que em excesso, ele acaba nos atrapalhando. Por quê? Ele acaba não permitindo que a gente alcance um melhor, chegar no nosso potencial, no nosso maior potencial, por medo. Ou alcançar muitas vezes os nossos sonhos por medo. E aí, você deixar de alcançar algum sonho seu por medo, gente, é muito frustrante, sabe? Eu acho uma das piores coisas, assim, é você deixar de fazer algo por medo, ou alcançar um sonho seu por medo, porque é algo, assim, que a gente tem que enfrentar, a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que aprender a lidar com ele, porque ele vai estar o tempo todo presente na nossa vida. A vida, ela não é algo linear, né? A gente passa por momentos que a gente, às vezes, tem que recomeçar, que a gente tem que aprender de novo, que a gente vai ter que olhar pra si. Então a vida, ela é cheia de momentos de medo, sabe? E já pensou você paralisar toda vez que você sentir medo e você não fazer por medo? O quanto de coisa que você não vai se permitir fazer por medo? É muito triste, gente. E a maioria das vezes o medo, ele tá relacionado realmente com esse medo que a gente tem de fracassar e o medo do que as pessoas vão pensar. Infelizmente. Assim, eu como trabalho, tô tentando me desenvolver aqui no YouTube, tem o Instagram também, se você não me segue, já me segue lá, Aline Carneiro. A gente tem que aprender muito a lidar com essa questão do medo do que as pessoas vão falar, né? Porque as pessoas, elas vão falar o tempo todo. Então, se você for parar pra analisar e se paralisar porque você tá com medo do que as pessoas vão pensar, você não vai sair do lugar nunca, porque as pessoas, elas vão falar o tempo todo. Eu já trouxe aqui
Eu já trouxe algumas experiências de quando eu era gordinha, as pessoas falavam, quando eu emagreci demais, as pessoas falavam, quando eu comecei a treinar bastante, as pessoas falavam, então as pessoas sempre vão falar, tá? Mas você tem que ter na sua cabeça muito certo aquilo que você quer, o seu sonho, a tua vontade. Eu já trouxe isso nos outros vídeos também. Aquilo que faz sentido pra você, sabe? E confiar em você, confiar naquilo que você quer, confiar no seu sonho, entendeu? Porque senão tudo que as pessoas falarem vai afetar muito o seu sonho, vai afetar muito você. E aí você vai acabar não fazendo, por medo sempre do que as pessoas vão falar, ou por medo de fracassar, né? A gente tem que parar de ter esse medo de fracassar. Porque o fracasso nada mais é do que uma coragem, tá? Normalmente as pessoas que eu já falei isso no Instagram, as pessoas que mais fracassam são as pessoas mais corajosas, as pessoas que têm coragem de ir lá e tentar, né? Porque se você não tentar, se você não for, você não vai fracassar mesmo, você vai ficar ali paralisado, parecendo uma planta, no mesmo lugar, não evoluindo, não crescendo em nada, com medo sempre de fracassar, com medo sempre de errar, e vai ficar ali. E aí, se você quer isso, beleza, super entendo, só que depois você não pode reclamar de que você tá no mesmo lugar, de que sua vida não tá evoluindo, de que, né? Aí você não pode reclamar, aí você tem que aceitar a sua realidade. Mas eu creio que se você está aqui é porque você é uma pessoa que quer evoluir, uma pessoa que procura ser uma pessoa melhor. Então você tem que parar de ter esse medo de fracassar, sabe? E se vir o medo, você ir apesar dele. A gente tem, é algo que vem da nossa infância, né? É algo muito implícito na gente, desde muito novo. Esse medo do julgamento das pessoas, esse medo do que as pessoas vão dizer pra gente, né? Então a gente acaba indo pra um outro aspecto da insegurança. De, será que é certo comprar isso? Será que é certo fazer isso com o meu cabelo? Será que é certo comprar essa roupa? E a gente fica assim, naquele medo tão grande que a gente sempre quer a aprovação das pessoas, né? A opinião das pessoas. Aí entra um outro aspecto também do medo, que é essa aprovação infinita das pessoas, que é algo que eu tô pensando muito hoje, que eu tô trazendo nesse assunto pra vocês, porque aí a gente acaba também não sendo autêntico com a gente, fazendo aquilo que a gente quer, sempre por medo do que as pessoas vão falar, sabe? O que as pessoas vão falar do meu cabelo? O que as pessoas vão falar da minha aparência? O que as pessoas vão falar daquilo? O que as pessoas vão falar... Não importa o que as pessoas vão falar, gente, não importa. O que importa é quem você é e o que você quer. E se eu tô falando isso pra vocês hoje é porque eu já fui muito afetada por isso, esse medo, sabe? Do que as pessoas vão falar de mim, do que as pessoas vão pensar de mim. E hoje eu tô aprendendo assim, ó, se dane o que as pessoas vão falar, gente. Você tá bem? Você tá sentindo bem com você mesmo? No fim, meu querido, no fim é você e você. Essa é a questão. Eu falo isso porque assim, ó, quando eu tinha cabelo cacheado, a maioria das pessoas elogiavam o meu cabelo, mas por uma opinião ou duas, três de pessoas que falavam assim, alisa esse cabelo, fica feio, eu fui lá e alisei, sabe? E hoje eu me arrependo amargamente, porque eu achava o meu cabelo incrível, lindo, maravilhoso, mas por medo, né, de como as pessoas me viam, de me sentir feia, eu fui lá e alisei, sabe? Então, assim, a nossa sociedade, ela tá doente, então você não pode, assim, ir pela opinião das pessoas, não. Porque se for parar pra pensar pelas redes sociais do Instagram, as pessoas estão totalmente doentes, estão distorcidas, gente. Tá tendo uma distorção de imagem muito grande. Eu tô até me afastando um pouco do Instagram, de olhar Reels, tô tentando. Porque todo Reels que você olha, assim, as pessoas magras, mulheres... ricas não são mulheres, são mulheres magras, extremamente magras, né? Não é ser magra, é extremamente magra. E aí eu tô olhando mesmo, assim, vários views de várias pessoas falando isso. Mulheres ricas são mulheres magras. E eu comecei a me sentir até mal comigo mesmo. Falei, gente, eu tenho que emagrecer assim. Eu tenho que emagrecer. E entrar nesse padrão. Mas, gente, a minha estrutura não é de uma pessoa extremamente magra. Não é. Tipo, eu tenho uma estrutura maiorzinha, né? Eu posso ser muito, muito magra? Eu posso, só que eu vou ter que sofrer muito pra chegar nessa estrutura que não é a minha. Aí, não, mas mulher bonita é a mulher que tem coisa na boca, né? Preenchimento na boca, a mulher que tem cílios, a mulher que tem aquilo. Então, assim, a nossa sociedade, se você só vai pra pensar, ela tá doente. Tá doente. Agora a gente não... Tipo assim, as pessoas querem ser todas iguais.
aparentemente e até de jeito, né? Porque se você vê um conteúdo na internet, normalmente você vê as pessoas produzindo o mesmo conteúdo. Aí você vai olhar para o padrão de beleza, a mesma beleza. Ou seja, hoje o padrão, né? Que tava um cara falando no Instagram que o padrão de beleza para 2025 é as mulheres extremamente magras, mulheres slim, né? Aí vai todo mundo ficar com o corpo slim. Ah, mas aí também tem a questão do rosto é fino. Aí fica todo mundo com o rosto fino. Gente, qual que é a graça? Qual que é a graça? E quando eu me peguei com medo de ser gorda, de ser vista como gorda, assim, que é um medo que surgiu na minha cabeça, não sei de onde, mesmo me cuidando bastante, assim, né, em relação a tudo isso, alimentação e tal, eu falei assim, gente, eu tenho que ficar magra, eu tenho que ficar magra. Aí eu parei pra pensar e falei assim, gente, eu não tenho que ser extremamente magra coisa nenhuma. Eu tenho que ter a estrutura que eu quero ter, que eu quero ser, apesar de que, não tá no padrão da sociedade, beleza. Mas essa é a minha estrutura, e é assim que eu quero ser, e é isso, entendeu? Eu tô ficando com medo da sociedade doente que a gente tá vivendo, porque assim, ó, as pessoas, elas estão colocando as coisas, estipulando as coisas na internet como se fosse certo, se fosse aquilo ou não é aquilo, ou você é isso, ou você não tá no padrão que é pra ser, sabe? E infelizmente as mulheres estão se sentindo cada vez mais com a autoestima baixa, né? Assim, sentindo cada vez mais feias, porque a gente abre o leque da internet e a gente só vê mulher de corpo perfeito, mulher de cabelo perfeito, mulher de pele perfeita e tudo mais, assim. E aí você se olha e você começa assim a sentir feia. E isso te impacta, porque isso gera mais medo. Aí às vezes você não grava um vídeo porque você se sente mal, né? Aí você não faz alguma coisa porque você sente medo do julgamento, se as pessoas vão falar do seu corpo, se as pessoas vão falar do seu cabelo, se as pessoas... Então assim, eu acho e penso e estudo sobre que a gente precisa, assim, cada dia mais se internalizar e saber qual que é a nossa essência, sabe? Entender o que faz sentido pra gente. Porque se você for parar pra ir pela cabeça das pessoas o tempo todo, meu amigo, você vai perder totalmente a sua essência. Você não vai ser ninguém. Você vai se sentir mal depois, porque você vai olhar e vai falar assim, eu não sou eu sou uma cópia do Instagram, eu sou uma cópia do YouTube, eu sou uma cópia do sei lá do que. Porque é isso que tá acontecendo, né? A gente não tá tendo mais seres humanos autênticos, a gente tá tendo cópias, né? E eu tenho parado pra pensar muito nisso ultimamente, porque eu trabalho também no Instagram, tipo, produzo conteúdo, né? E eu olho umas meninas, assim, que são blogueiras, que são perfeitas, assim, né? O corpo, a pele, tudo sonho, né? Mas eu vejo um vazio muito grande, gente, né? Eu tenho essa sensibilidade, sabe? Assim, eu vejo um vazio tão grande, uma futilidade tão grande. E olha que eu sou uma pessoa que eu apoio muito a gente se cuidar, tá? Eu gosto muito de me cuidar. Só que a gente tá perdendo a essência, sabe? A gente tá indo pra um caminho de muita futilidade, de muito medo do julgamento, de muita coisa ruim, sabe? Então, assim, ó, se conecte com você. Busque cada dia mais um conhecimento próprio, se autoconhecer. E procure enfrentar os seus medos, sabe? Pare de pensar um pouco mais, assim, ter medo do julgamento das pessoas, medo de errar. Errar é humano. Levantar, meu amigo, é um ato de coragem. Então, se você tá, às vezes, errando, é porque você está tentando. Essa é a questão, tá? E é isso, galera. Eu tô aqui no papo aberto. Vocês podem ver que às vezes eu devaneio com vocês alguns assuntos, né, e levo pro outro lado, porque eu realmente não quero trazer um conteúdo aqui marqueteiro, um conteúdo assim pra você. Não, eu quero que você cresça junto comigo, que a gente converse mesmo, sabe? Que essa conversa gere algum impacto na sua vida. Então, se ela gerou, já se inscreve no meu canal, curte e envie pra outras pessoas também, que você às vezes entende que vai fazer muito sentido esse vídeo na vida dela, que vai impactar, que vai fazer ela se tornar uma pessoa melhor, tá bom? Tchau, tchau.